Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Nós estamos aqui mais uma vez com a aula Eu, o Outro e Nós, e nós vamos trabalhar a consciência negra, né? Nós estamos trabalhando essa ideia para que a gente possa desenvolver uma consciência cidadã, uma consciência crítica da posição errada que está acontecendo, porque a gente, quando você cria um impasse negativo, que não traz nada de coisas boas, então é uma consciência errada. Então a gente tem que reformular essa forma de ver e de pensar. Ver, fazer melhor. Então nós trouxemos aqui duas ideias de crianças. As crianças daquela época, elas eram senhorzinhos de engenho. Elas não eram como a gente que mora na cidade agora, moravam tudo em casonas grandes, coloniais, e em cada casa, aquelas tinham a senzala, que os menininhos moravam na senzala. Quando era de noite, ó, eles iam dormir lá, e o dono trancava a senzala, viu? Fechava a porta, deixava eles lá trancados, como faz com gado, como faz com tranca, deixa ele lá no curral, né? Assim, lá na roça, né? Fecha para ele não sair, não fugir. E era assim também. Então, o menininho, o senhorzinho, andava todo pronto, e o menininho de escravo ficava assim, embora ele trabalhasse para ele, ajudasse, ele que trabalhava para ele, digamos. Esse menininho fazia as coisas erradas, quem apanhava? Pequenininho, o negrinho que ia apanhar a surra do menininho, do rico, né, do engenho. Então, nós estamos mostrando essa relação já, que as pessoas tratavam, porque dizia que ele não era gente, dizia que ele falando, ele conversando, ele brincando, ele acreditando, porque todos eles batizavam, como batiza a gente, era tudo batizado, e dava o nome cristão para eles, o nome cristão que eles diziam. Aí pronto, mas mesmo assim ele não considerava ele gente, era como se fosse um boi, um cachorro, um cavalo, o menino podia montar nele, fazer o que quisesse, até matar se ele quisesse, de surra. Né? Embora a gente sabe que tinha pessoas boas, né? Todo mundo que era ruim. Todo senhor de escravo, nem todo menino era ruim, não. Tem aquelas pessoas que também tratavam bem os seus escravos, né? E tem aqueles que tratavam mal. Tem aqueles que davam roupa, que a gente vê cena, tem uns que tem, para poder mostrar a sua riqueza, tratavam eles com roupas bonitas também, mas tinha outros que não, era bem, tudo de pezinho no chão, só roupinha simples, mesmo de algodão. Então, o menininho rico andava todo pronto assim já, mesmo calor, o que fosse, era todo pronto já, um senhorzinho, porque ele sempre achava que ele chamava ele, e ele tinha que chamar ele de senhorzinho, nhonhô, 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 e respeitar nhonhô, já tomar, não chamar ele de, como se ele fosse um grande, né, nhonhô. Então, gente, a relação era séria. Veja só, o chicote nele, e ele podia fazer o que quisesse, nem tinha nada. A comida desse aqui era comida bonita, boa. A comida que a mãe negra, as cozinheiras negras faziam na cozinha. A comida desse aqui era as sobras. Eles comiam as sobras. Por isso que dizem que a feijoada foi criada por eles. Pelas senhoras, né? Pelas mães dos negrinhos, né? Que cuidam. Como vinha aquela comida toda sobra, porque eles cozinhavam muito, então eles, para poder comer, misturavam, botavam as carnes tudo dentro, fazia aquelas coisas, fazia aquela mistura, e então a feijoada surgiu assim, uma comida que vocês gostam de comer, muita gente gosta de comer, né, a feijoada brasileira, né? Então surgiu desse jeito, dessa mistura assim, que pegava toda a sobra, né, que vinha da mesa, aqueles bandejão, e eles eram quem se aproveitar para se alimentar dessas sobras, né? Então, gente, a relação era desumana, anticristã, mesmo que todo mundo fosse cristão, fosse para a igreja. Sim, ele na igreja não entrava. Negro não entrava na igreja, podia até ir, eles ficavam do lado de fora, em pé na porta. Eles iam acompanhando com a sombrinha, ele levava a senhora naquela liteira, na rede, mas ele deixava e ficava tudo em pé lá, do lado de fora. Aí, os negros, teve uns senhores que, junto com os negros, porque quem construíram os negros tudo, fizeram uma igreja ao lado, para que eles pudessem ter uma igrejinha também lá do lado. Então, chamava Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Muitos negros, tem quase todas as capitais tem a igrejinha Nossa Senhora do Rosário, né, dos Pretos. E também surgiu Nossa Senhora Aparecida, né, que apareceu nas águas, né, uma cabeça num canto, o corpo no outro, o pescador, do mesmo jeito que Pedro, né, e ele pescou depois, quando foi, olha, hoje tem aí na igreja Nossa Senhora. Pintaram até Nossa Senhora.
para poder ficar branca, mas a tinta caiu todinha. A madeira é uma madeira escura mesmo, já antiga, então ficou toda escurinha, resolveram deixar escurinha Nossa Senhora Aparecida. Então, gente, a relação de criança era assim. Eles brincavam, corriam, faziam tudo, mas sempre sabendo que o nhonhô, o senhorzinho, ele era o escravo, né? O dependente dele que fazia. E mesmo que ele não estudasse, às vezes até ele estudava por ele. Muitos negros estudaram, sabia? Viraram professor. Quando houve a libertação, teve muitos negros que foram professores de muitas fazendas. Uma trabalhava na agricultura, ainda trabalhava na contabilidade da fazenda, muitos também. É tanto que Zumbi, aquele ali, ó, trabalhava na contabilidade de fazendas. Então ele tinha conhecimento de inglês, francês, era um homem culto, Zumbi, culto, inglês, francês, foi coroinha de igreja. Então ele tinha um conhecimento que ele armazenou. Esse conhecimento, ainda mais ele chamava de rábula, aquelas pessoas que defendiam os escravos. Às vezes, muitas vezes, ele se defendia os próprios negros na hora das injustiças. Então, gente, a relação negro e branco, até hoje ainda está assim, não é? A gente vê que os negros morrem mais, perdem mais, ganham menos salário. Vocês e eu, nós, professores, nós mulheres também, ganhamos menos, e principalmente se for negra. A maioria deles acha que negro tem que ser só cozinheira, né? Que cozinheira não pode ser professora, não pode ser médica, não pode ser doutora. Por isso que o governo criou um sistema de cotas, que chama cotas, que permite que quando faz um vestibular, entre negro e índio, para poder eles também ter acesso. Só assim, muitos estão se tornando médicos, e muito bom, viu? Médicos bons, engenheiros, cientistas, né? Então, gente, a gente tem que valorizar essa atitude que os governos tomam, porque são atitudes de a gente combater o que está errado. Porque senão, como é que os outros vão entrar numa escola, numa coisa assim, mesmo querendo? Então, como eu disse, sabedoria é importante para que a gente possa crescer e sair da situação difícil de dependência de outras pessoas. Porque tem muita gente que gosta de fazer o que não deve. E se a gente deixar, aí é que se aproveita mesmo. Então, gente, é isso que eu vim trazer hoje. Essa relação. Aí o negro se criou assim. Quando houve a liberdade, ele se criou sempre assim. Ele não soube, principalmente no Brasil, do nosso país, não souberam dar um salto de qualidade. Além disso, aquela malemolência, aquele jeito dos patrão, às vezes batia, mas também tratava bem, tem hora que tratava, né? Tem uns mal, outros não eram. Então ficou aquela relação do negro ficar mais à vontade, não se buscou, e também o governo também não buscou, porque tudo foi luta, tudo é luta, para que a gente conquiste as coisas. Então por isso que os negros moram mais em favela, eles moram em lugares mais que não têm condições humanas, né, que a gente chama humanas de vida, e sofrem mais. Por isso que a gente precisa, a luta, como é que está ali na mão? A luta em todos nós. Não é o brasileiro do modo geral, o trabalhador, principalmente a mulher e o homem negro. Tem que lutar. E a luta começa passando pela educação. Se ela não passar pela educação, a gente não vai conquistar uma luta, né? E uma luta mesmo de conquista, de buscar direitos na política. Porque a política é a maior arte, A política, a gente diz que não gosta da política, mas ela é a maior arte, ela que manda nas outras, As outras estão aqui, educação, saúde, economia, mas a política está nela toda, elas estão todas na política, assim, Se a política não favorecer, a gente não favorece não. E como é que ela vai? Quando a gente procura políticos que estejam do lado do povo, e principalmente do lado do negro. Então, olha lá, olha aí, tá a campanha política agora, viu mamãe, viu papai? Vamos abrir os olhos aí. E ensinar seus filhos, viu? A saber ser cidadão. Cidadão é isso. Viu? Cidadão é isso, é buscar a consciência, se conscientizar de que precisa crescer. E precisa sair do atraso e não se conformar com o que não presta. Porque às vezes a gente se conforma com lixo, se conforma com a sujeira, se conforma com a coisa errada e fica lá, se conformando, achando que aquilo tá, e não é. Aí fica com inveja do outro, porque tem aí por isso que nascem os ódios, nascem as invejas,
nasce as coisas erradas e a gente começa a botar coisa errada na vida, aí quer as coisas a pulso. E não existe nada a pulso. Existe conquistas. E conquistas na luta. Viu? Tchau, viu? Com Deus.